Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, aula 85.2, falando sobre as funções da linguagem, certinho? Vocês perceberam que as funções da linguagem estão relacionadas também a quê? Aos elementos da comunicação, né? Vocês já sabem, são os seis, né? Nós temos o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código, não é mesmo? São os 6 elementos. Então, vamos lá então para a nossa aula 85.2, funções da linguagem. Então, aqui é possível identificar pelo menos uma das 6 funções da linguagem, as quais se relacionam diretamente com os elementos da comunicação. Isso aqui é uma idealização de Jacobson. Então, nós temos aqui, o referencial, que é o contexto, tá certo? Tem o emissor, que está relacionado à função emotiva e expressiva. Temos a mensagem, que é a poética. O receptor, apelativa, conativa. O canal, a fática. E a metalinguagem, o código. Beleza? E o referencial, que a gente já falou, é o contexto. Então, aqui nas funções da linguagem, né? No caso da emotiva, você vai focar a quê? A função emotiva. Você vai lembrar que ela é expressiva, ela vai dar ênfase no eu, tá? Na subjetividade, belezinha? Vão ter marcas linguísticas presentes. Então, vocês vão observar o quê? O verbo, né? A pessoa que está o verbo, se é da primeira pessoa, tá? Se é a primeira pessoa, o eu, os pronomes estão envolvidos, tudo da primeira pessoa, já sabe que é a emotiva. E agora, denotativa. A denotativa é referencial, também conhecida como informativa. É exatamente. O objetivo é ser objetivo, já estou tendo assim, aqui usando o vício de linguagem, né? A questão, estou sendo pleonástica, para dando mais ênfase à clareza. Você tem que ser claro e objetivo para passar uma informação. Não vai ter uso das figuras de linguagem, tá bom? Então, onde eu posso encontrar essa função informativa, denotativa? Jornal, texto de jornal. Conotativa é apelativa, onde você encontra nas campanhas publicitárias, propaganda, né? Qual é a função dela? De convencer, de dar ordem, um pedido a quem? Ao receptor, a você, leitor. E a fática, aquela que sempre fica verificando, né? Fica testando o canal. É a questão do contato, verificativa, tem clareza, tem objetividade. Olha aqui no exemplo. Alô, tá ligado? E aí, estão entendendo? Então, essa daí é a função fática, que sempre fica testando o canal. A metalinguística, ela é autoexplicativa. Um bom exemplo é o dicionário. Explica palavras dentro de palavras. Beleza? E a poética é a estética, a estrutura, né? É os sons. Você vai fazer aquela mistura, né? Das palavras com as imagens. Tá certo? Beleza? Então, amadinho, eis aí as 6 funções da linguagem. Ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para as atividades. Até lá! Olá! Já descansaram um pouquinho? Agora chegou o grande momento do tirando dúvida, né? Resolução da atividade de sala. Vamos lá para a nossa primeira questão. Leia o texto. Então, aqui nós temos um texto. Aí você tem o seguinte, né? A Prefeitura do Rio diz que a situação da Covid-19 está controlada. Com bons índices em evento tese, cariocas com esquema vacinal completo não precisarão mais fazer exame para entrar em festas.
A Prefeitura do Rio divulgou na manhã de sexta-feira, 15, dados de aqui. Aí você vai vendo que ele vai passando, né, várias informações. Não é isso? E tem um trechinho aqui. Será que isso daí é uma notícia de jornal? Onde que a gente encontra esse tipo de texto? Qual é a função, né, que tem a função de passar uma informação literal, com objetividade e clareza? Vamos lá. O texto acima é um exemplo de notícia. Olha só, cuja a finalidade é informar. Já está dizendo, é informar. Portanto, qual a função predominante da linguagem do texto? Ó, predominante, porque às vezes pode apresentar mais de uma, né? Mas a qual que está predominando esse texto aí? Letra A é expressiva, B é conativa, C poética, referencial ou fática? Vamos lá. Qual é a intenção desse tipo de texto? Que ele já falou que é notícia de jornal. Qual é a função de uma notícia de jornal? Ele cria a informação por meio de recursos estilísticos, assim, fazendo uso das figuras de linguagem. Ele usa a subjetividade. Qual é a finalidade? Já está dizendo que é informar, então já sabe que a subjetividade não vai estar presente, não é mesmo? Aí vai ser o quê? Uma linguagem impessoal. E qual que se encaixa na linguagem impessoal? Na linguagem objetiva. Então, nós temos aqui o gabarito letra D, que é referencial. Exatamente, né? Qual a função referencial? De passar a informação com objetividade, do jeito que ela realmente é, literalmente, tá? Sem dar margem de várias interpretações. Vamos para 2. Temos aqui uma imagem, tá certo? É uma campanha, né, gente? Aí tá fazendo a relação. Não interrompa a linha da vida. Olha só, tem um objeto, ó, representado por uma caneta. Doe sangue. É simples e faz muito bem à saúde. Então, Fundação Hemocentro de Brasília. Esse texto foi adaptado. As funções da linguagem são formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. O texto lido é um exemplo de função. Aí você vem aqui. Referencial, metalinguagem, a metalinguística, apelativa, emotiva ou fática. Qual é a função daqui? Ó? Não interrompa a linha da vida. Quem que não vai interromper? O que você vai pegando aqui? Você vai ver que ele, né, está chamando a atenção de alguém, tá direcionado a alguém. Esse alguém é quem? O receptor. Qual é a função que está ligada diretamente ao receptor? Que se concentra no receptor, no leitor. Faz uso, né, de... você vai através do verbo, né? Ó, e não interrompa. Quem? Doe sangue. É quem? O foco é você. Então, aqui nós temos a função apelativa, aquela que concentra, né? Que está direcionada a você, leitor, ao receptor. Beleza? Vamos lá, mais outra chegando aqui para vocês, né? A questão 3. Nós temos aqui o poema de Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro. Olha o título do poema, Pêndulo. Olha como é a estrutura, vai mexer um pouquinho com a sua imaginação. Ele faz uso, né? Faz aquele jogo, né? Imagem, palavras. Olha só, P, começa somente com P, depois vai acrescentando e vai tipo, ó, o que é um pêndulo, né? Vamos supor assim, ó, vem pra cá, depois vem pra cá, vai dar uma ideia que tá em movimento. Você vai usar a imagem aqui, né? Vamos lá. O
que predomina nesse texto? Qual é a função? É afática? B, emotiva? Referencial? Poética ou apelativa? A predominância aqui nesse poema. Qual é a função que está ligada quando mexe na estrutura, né? Na estética? Com a sua imaginação, temos aqui a função poética, né? Exatamente, vai fazer aquela mistura, né? As palavras, faz a relação com a imagem. Então, pêndulo é o título, mas ali quando você olha, ele faz a brincadeira com as palavras e vai mexendo na estética, né? Na estrutura do poema. 4. Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo, tendo como principal objetivo o uso de um código que possibilite explicar o próprio código? Olha só, ele está dizendo assim, né? Em qual função da linguagem a ênfase é dada ao código comunicativo? Qual é aquele que está concentrado no código? Tendo como objetivo o uso do próprio código para explicar o próprio código. Será que é a afática? É a metalinguística? É a função referencial denotativa, apelativa, conotativa ou a função poética? Essa daqui da poética já vai tirando, né? Que ali a poética, ela não está preocupada em explicar o próprio código. Entendeu? Não tem essa preocupação. Já a afática também não está testando o canal. A referencial, ela está fazendo o quê? Ela é objetiva, né? Ela é objetiva, ela é impessoal. E a apelativa foca no quê? No receptor. Qual que sobrou? A letra B, que é a função metalinguística. É ela que tem essa questão de explicar o próprio código. Que pode ser pintura através de pintura, poema através de poema, palavra explicando palavra e assim sucessivamente. Temos aqui o Se Liga no Enem. Exato, questão 5. Então, nós temos aqui um trechinho de Cora Coralina. Vamos lá. Mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é o decidir. Então, no texto, a função emotiva da linguagem pode ser identificada por meio das características indicadas. Ele já está dizendo aqui que o texto já tem a função emotiva. Por quê? Vai expressar o sentimento do autor, né? Da pessoa que está escrevendo, do autor. Então, você percebe pela subjetividade, ó. Cabe a mim aqui é a subjetividade, mim, né? Pronome da primeira pessoa, tá certo? Então, vamos lá. Letra A objetividade da informação transmitida ausentando-se o juízo de valor sobre o tema. B, emprego de formas verbais no pretérito mantendo uma relação comparativa entre o eu passado e o eu presente. C, evidencia o código reproduzido por meio dele próprio, esclarecendo o assunto principal. D, mensagem centrada no emissor, deixando claro seus anseios e suas percepções sobre a própria vida. E, presença de marcas de interlocução, legitimando o canal de comunicação. Então, olha só, eu já até dei a dica na hora do momento que eu estava lendo o texto. Qual é a alternativa? Nós temos aqui a alternativa, a letra D, né? Que mensagem centrada no emissor, deixando claros os seus anseios, suas percepções sobre a própria vida, né? Então, eu que escrevo, a subjetividade.
Vamos agora para o nosso momento de relaxamento, que é o nosso clube de leitura. Você, aluno, você, professor, que ainda não enviou, né, o seu registro, corra, amadinho, que já está quase finalizando a nossa terceira unidade, né? Ó, depois não adianta ficar reclamando porque não apareceu ainda aqui na tela. Beleza? Então, aqui na unidade 3, temos a obra de Manuel Antônio de Almeida, Memórias de um Sargento de Milícias, né? Conta a história de Leonardo, que quando era pequeno, só sabia aprontar travessuras e veio a ser um sargento de milícia. Hein? Ele foi entregue aos cuidados dos padrinhos, um barbeiro e uma parteira, isso porque seus pais, Leonardo Pataca e Maria da Hortaliça, brigaram. Sua mãe foge para Portugal e seu pai o abandona. O barbeiro almejava uma boa educação para a formação, uma boa formação para o menino. Portanto, empenhou-se em dar uma educação religiosa para que ele se tornasse padre. Mas você já sabe, né? Leonardo não se tornou padre. Então, vamos lá então. Agora a nossa primeira escola aparecendo aqui é a Escola Presidente Eurico Gaspar Dutra, do distrito do Iata. Professora Josiane. Um grande abraço para a turminha. Olha aqui vocês dois registros. Mais outra turma aqui é da Escola Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, professora Maria de Fátima Brito, de Montenegro, a sua turminha aqui presente. Mais outra turma. Temos aqui a Escola Professora Antônia Vieira Frota, turma da professora Luísa. A professora Luísa aqui marcando presença aqui com a sua turminha. E sempre está marcando presença, né? É a professora Sara, tá certo? Lá da Escola Ruth Rocha, né? De Buritis. Belezinha? Um momento eles estão no clube de leitura, em sala, e o outro momento, né? Fora da sala de aula, né? Na parte externa da escola. É isso, amadinha? Então, um grande abraço aí para a turminha da professora Sara. Mais outra escola aqui fazendo presença, marcando presença, é do professor Genésio Souza de Oliveira, né? Escola Silva Jardim, Extensão Arthur da Costa e Silva, Alto Alegre dos Parecis. Pronto, professor, a sua turminha apareceu. Aí as professores, né, lá no fundão aparecendo também. Um grande abraço aí para a turma. Beleza? Então, terminou. E eu termino aqui com um pensamento de uma aluna da professora Vilma Ribeiro, tá? É Gi Fernandes, é isso? Então, faça que nem a Gi, ela nos enviou, tá certo? Esse pensamento aqui de Vicente Cassano. Ela disse o seguinte: professora, eu posso mandar uma mensagem, ela coloca? Então, tá aqui, chegou o dia, Gi Fernandes. Então, o arrependimento é a coisa mais dolorosa da vida. Ó, amadinha, tá aqui o seu pensamento que você nos enviou, tá bom? Quem tiver alguma mensagem que acha bonitinho, quer passar, que apareça aqui na aula, é só nos enviar, beleza? Então, amados, ficamos por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.